Boa noite a todos. Estamos aqui no nosso quinto encontro do projeto de extensão, né, o IFES, em parceria com a MOA, e essa noite nós vamos ter assim, nossa grata participação, né, do senhor Benedito Tatti, que é o vice-presidente da MOA, com décadas de experiência, tá bom, nesse trabalho desenvolvido por essa organização não governamental, presente em 12 países, presente aí nos 4 continentes, inclusive aqui no nosso país, para a nossa felicidade, da qual eu pude aprender bastante, né? Pelo menos eles ensinaram bastante, só aprendi outra coisa, eles ensinam bastante coisa, tá certo? E um trabalho muito bom, e vem complementar o que nós já falamos anteriormente sobre a questão, né, de se pensar materialmente no futuro, mas também a questão, né, da parte espiritual, a parte de saúde, né, nossa parte mental. Então, o seu Benedito ele vem com a experiência de muitas décadas trazer o método de saúde Okada. Falei durante aí os encontros, né, alguma coisa sobre o mestre Okada. Se vocês lembrarem, né, quem está assistindo aí desde o início, eu mostrei a Tami, né, como uma realização de uma pessoa que começou a partir do nada, conseguiu sucesso na vida e se lembrou de repartir esse sucesso com as outras pessoas, né, levando a arte, levando boas imagens, bons lugares para se frequentar, diversão de alto nível para as pessoas. Então, o seu Benedito ele vai continuar. Lembra que eu falei, olha, isso é só um gostinho, né? Na verdade, tem muito mais pela frente. Então, sem mais aí delongas, seu Benedito, por favor, fique à vontade aí, seja bem-vindo, tá bom? Boa noite a todos os presentes, tá? Boa palestra para nós aí. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o apoio do professor Rodrigo Perdigão, coordenador no Instituto Federal do Espírito Santo, que teve a genialidade de querer desenvolver esse curso de extensão, visando unir duas coisas muito importantes, a busca de uma preparação para o futuro, voltado a organizar sua vida para uma futura aposentadoria, a chegada da idade, e unir isso não simplesmente ao preparo material, mas também o que pode ser feito para que o homem consiga atingir em conjunto uma qualidade de vida. Um tema muito amplo que eu vou tentar resumir o máximo possível esse conceito que é muito profundo do mestre Mokichi Okada, o fundador e criador deste movimento no Japão, intitulado Entidade de Caráter Organizacional, chamado Mokichi Okada Association, MOA Internacional, com sede no Japão. Só uma pequena referência, Mokichi Okada nasceu em 1882 e faleceu em 1955. Ele é um ser que está além da sua época e visualizou o que seria a nova civilização, a nova cultura voltada a uma verdadeira qualidade de vida que pudesse trazer a felicidade ao ser humano. Eu queria começar falando uma coisa muito importante sobre o método de saúde Okada. O método de saúde Okada ele é bastante abrangente. Hoje ele desenvolve o seu modelo a partir da sua sede no Japão, para vários países no mundo. Um deles é o Brasil, mas o método de saúde Okada ele tem colunas que eu gostaria de estar explicando um pouco mais para frente, e essas colunas são a importância da alimentação e da agricultura natural, respeitando o fator do meio ambiente e o fator vital da energia do solo em equilíbrio. Mokichi Okada fala também sobre a importância da arte e cultura, dito e feito que no Japão ele estabeleceu a criação de 2 museus de belas artes,
com artes contemporâneas do mais alto nível, voltada à sensibilidade humana, na cidade de Hakone e Atami. Ele também preconizou, entendendo que o ser humano é um ser integral, dentro dessa visão hoje holística e sustentável, que o ser humano é consubstanciado na sua estrutura, possuidor de espírito, de mente, de sentimento, de físico, que essa estrutura integral é que corresponde à verdadeira estrutura e tem suas necessidades de cuidado para que o homem atinja essa verdadeira saúde e atinja, acima de tudo, o seu equilíbrio e a sua felicidade. Esse método de saúde Okada, ele tem um aspecto muito importante, que é os cuidados espirituais do ser humano. Quando a gente fala em cuidados espirituais do ser humano, a gente traz uma nova proposição de novos valores e pensamentos requeridos no mundo pós-corona. Eu acho que é fácil a gente pegar a pandemia do coronavírus como um modelo aonde a humanidade como um todo foi levado a um caos de desespero, aonde se viu a vida humana ser o que se tem menos segurança dentro dessa cultura contemporânea. Aí que surge a importância do trabalho da IMEUA, antes coronavírus e pós-coronavírus. Isso é muito importante como referência. Por quê? O coronavírus, como colocou a vida humana sem nenhuma segurança, levando milhões e milhões ao óbito, ao sofrimento, não só em nível individual, mas principalmente no nível familiar, aonde muitos países direcionaram as pessoas ao total isolamento, levando não só a pessoa a ter que enfrentar a pandemia do coronavírus, mas as doenças mais profundas da alma, do sentimento humano, levando à solidão as pessoas a uma depressão profunda. A partir desse período do mundo pós-coronavírus, os cuidados espirituais implementados pela EMEUA vêm trazer uma reavaliação sobre valores e pensamentos. Eu queria estar trazendo aqui, como referência, o professor Hiroi Yoshinori, da Universidade de Kyoto, um estudioso da filosofia do mestre Mokichi Okada, que assevera a importância do estabelecimento de novos valores e que a mentalidade da humanidade tem que buscar fomentar conceitos sobre a importância da natureza e da vida, principalmente. E que esses princípios, quando nós voltamos a reavaliar os valores da natureza e da vida, são princípios universais. Da perspectiva da filosofia do mestre Okada, esta afirmação do professor Hiroi Yoshinori, da Universidade de Kyoto, tem que ser interpretado como a noção do ser humano. Qual é a verdadeira noção do ser humano? E o que abrange o sentido da vida e da morte? O período pós-coronavírus traz uma nova reflexão sobre o que é a vida e o que é a morte. Tudo isso traz uma nova consolidação da saúde,
a partir de uma referência sobre o que é os cuidados espirituais. Um certo especialista, ele é da opinião, no que se refere à essência humana, quanto à existência espiritual, os cuidados espirituais, eles trazem algo muitas vezes ilógico dentro da crítica intelectual. Em outras palavras, esse especialista, ele denuncia que os cuidados de saúde, quando se tem simplesmente uma crítica intelectual, eles limitam seu raio de ação simplesmente na ação física, ignorando a vertente da energia humana, da existência do espírito e do sentimento humano. Essa é uma grande referência que chega para essa cultura contemporânea. A importância da transformação dos valores para dar um sentido mais amplo à vida. O professor vem falando com toda a equipe sobre a importância da projeção, da programação de um futuro que você começa a construir hoje. Quando nós pensamos nessa longevidade, nessa saúde, esse futuro ele começa hoje. Isso quer dizer que nós vamos ter que chegar a um ponto em que temos que entender que a vida humana ela extrapola o aspecto físico e abrange o aspecto mental, energético, espiritual do ser humano. Queria trazer uma outra referência importante, além do professor Hiroi Yoshinori, que é da Organização Mundial de Saúde, da OMS. A OMS ela chama a atenção da sociedade médica, da sociedade como um todo, a reformular, prestem atenção, a reformular a sua noção sobre saúde, definindo que a manutenção dinâmica para ter um bem-estar, ela está baseada no equilíbrio do físico, número 1, que é o nosso corpo material, lembrando que nós somos o quê? Água condensada. 70% do nosso corpo é água. A água se condensa, materializa. Mental. O trabalho da nossa vibração mental, ela extrapola o universo do físico. É uma força tão poderosa que, mesmo com a chegada da velhice, o ritmo do mental comparado ao ritmo do físico são distintos. E o espiritual. O espiritual, sem aspecto religioso, ele abrange o sentido da integralidade do ser humano, entendendo que este espiritual é o todo que nos traz a essa visão holística e sustentável. E não podemos esquecer uma coisa muito importante dentro da reformulação desses valores preconizados pela Organização Mundial de Saúde, que é o social. Tudo isso representa a proposta de um novo conceito humano. Quando a gente pensa antes do coronavírus, pós-coronavírus, esses valores trazem a sociedade a uma nova reflexão. Lembre-se, o isolamento social foi um dos aspectos que mais atingiu a saúde humana pelo isolamento do relacionamento entre as pessoas. A MOA, ou MOA Internacional, ela vem trazer esta revisão desses valores. O Mokichi Okada,
ele elucida que mais importante na existência, o mais importante na existência humana é a formulação de modelos, de protótipos. Quando se fala em modelo, cada um de nós, como um ser vivo, como um ser social, somos este modelo, este indivíduo. Quando se fala em modelo indivíduo, um outro aspecto muito importante como protótipo é a família. Cada ser humano, ele é contemplado pela vida e tem uma missão peculiar e tem seus predicados e evolui em direção de querer, essa é a natureza humana, de querer construir um mundo ideal. E tudo isso está na sucessão da evolução do ser humano entre vida e morte. Mokichi Okada fala também, tá, que o indivíduo é um protótipo de um quilate muito importante e que cada ser humano precisa ser respeitado. Quando a gente pensa nisso, tudo que a humanidade enfrentou pós-coronavírus se coloca no grande questionamento até onde o ser humano foi respeitado na sua totalidade. Aí Okada diz: o caminho da vida, se trilharmos valores fundamentais que tratam da cosmovisão, do conceito da criatura humana, constituída pela alma, mente, espírito e físico, entendendo que existe uma soberania de toda essa fonte espiritual sobre o físico, e do físico existe essa relação com a energia, com a mente, com o sentimento, com o espírito, nós encontraremos a verdadeira razão do porquê a MOA se preocupa com essa visão do total, no sentido dos cuidados da vida do ser humano, preocupando com os valores espirituais. Esse método de saúde Okada, ele preconiza esses cuidados na sua totalidade. E é isso que eu gostaria de estar mensurando e conversando com todos os senhores. A vida humana e a sua missão. O homem, infelizmente, ele enfrenta padecimentos desde o seu nascimento. Isso faz parte do aspecto nuclear da vida e da criatura humana. Tudo isso coloca em questionamento os valores da vida, o sentido da vida. E esses assuntos afloram no dia a dia quando o ser humano se encontra em sofrimento. Então, eu queria dar um exemplo um pouquinho mais simples para todos. Um exemplo. Um ser humano nasce, é educado dentro dessa cultura contemporânea, dentro dessa visão material, onde ele luta pela sua sobrevivência. A luta pela essa sobrevivência, muitas vezes, ele coloca em risco a qualidade da sua vida. E quando ele coloca a qualidade da sua vida em risco, nessa luta da sobrevivência, o que ele menos respeita é seu sentimento, sua energia, seu corpo físico. E de uma forma alucinada, ele acredita que simplesmente a conquista material é o que vai lhe trazer a verdadeira felicidade. Só que não é bem assim. A verdadeira felicidade, ela nasce do fundo da alma,
aonde o homem aprofunda valores de busca e consonância e harmonia com a natureza. Então, um exemplo bem simples. O homem deseja comprar uma televisão. Ele trabalha que nem um louco para juntar o dinheiro. Compra a televisão. Naquele primeiro momento que ele compra a televisão, é o momento que ele sente mais felicidade. E ele acha que essa felicidade vai perpetuar, mas ela não se perpetua. Por quê? Porque o bem material, ele não traz a felicidade, ele traz simplesmente o bem-estar, a satisfação momentânea. Por não buscar esses valores mais profundos da sua existência, da sua alma, o que ele faz? Ele se perde. Ele continua acreditando que quanto mais ele adquirir materialmente, mais feliz ele vai ser. Mas a cada momento que ele adquire mais e mais e mais, se perde sobre os valores da vida, da espiritualidade, da mente, da energia e da alma, ele percebe que só traz a satisfação momentânea. Que a busca dos valores materiais, ele traz simplesmente uma única coisa, o conforto dentro da ótica de cada ser humano. Mas valores muito mais importantes, como o amor, o respeito à vida, o cuidado à sua natureza, o cuidado à sua família, o cuidado, o respeito a construir uma sociedade harmoniosa, que vai trazer essa segurança e o bem-estar, o respeito aos valores humanos no seu relacionamento. Ele começa a descobrir qual distante e qual é o tamanho do buraco da vida que ele constrói em relação a esses valores. Está dando para acompanhar, né? Espero que eu não esteja sendo muito rápido. Quando a gente pensa nesses valores, o que mais o homem busca é a esperança para viver. De nada adianta você ter aquilo que vai lhe trazer a satisfação ou o conforto na vida material, mas você não tem esperança no viver. Você não consegue a manutenção do equilíbrio dos seus sentimentos. Todas essas indagações, o método de saúde vem nos trazer. Por quê? Nós temos que questionar o que é a vida do homem. Qual o verdadeiro objetivo? Por que nós buscamos a felicidade, mas muitas vezes na busca desses valores, nós nos perdemos na infelicidade? Qual é a providência que nós estamos construindo? Então, um exemplo. A pessoa vai fazer uma carteira de investimento ou vai pagar mês a mês a sua aposentadoria, visando lá no futuro, quando chegar na minha idade, poder usufruir. Mas o mais importante, que é essa construção do indivíduo, da família, da sociedade, a construção dos valores que envolvem o seu sentir, o seu pensar, os cuidados do seu corpo físico. Muitas vezes, tudo aquilo que ele investiu, ele não vai conseguir usufruir. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente escuta a pessoa querer programar o seu futuro, vendo simplesmente a vida material, de que ele tem que juntar dinheiro, porque um dia na velhice ele vai ter que ter para pagar o câncer que ele vai ter. Ele se prepara não para a felicidade, mas ele se prepara para colher, no final da sua vida, a sua desgraça. Para isso que ele vai trabalhar, para colher muitas vezes a sua própria
destruição. Mas por quê? Não foram cultivados nesse processo valores que dessem a importância dele se cuidar no todo para que ele pudesse chegar na sua idade plena e estar numa condição de ter uma verdadeira saúde, um verdadeiro equilíbrio, e por menos ou mais que ele conquistou na velhice, poder usufruir o básico, mas, acima de tudo, construir uma boa relação como indivíduo junto à sua família e à sociedade. Muitas vezes a gente vê a conquista da vida, da matéria, dentro de um esforço muito grande, no preço da destruição dos seus valores mais importantes, que é o social, aonde a pessoa cai num total isolamento. Isso realmente é lamentável. Okada traz toda essa reflexão, mas a gente vai deparar com essa reflexão do Okada quando nós entramos nesse século com a grande revolução sobre o contexto do desenvolvimento sustentável, da visão holística. O que traz a visão holística que vai de encontro ao pensamento da filosofia okadiana? Traz que o ser humano é o eixo fundamental da sociedade para nutrir esta cultura e desenvolvimento da civilização. Nós vivemos, até o século passado, uma sociedade que ainda é reflexiva, que o ser humano ele simplesmente seria uma engrenagem de um sistema, aonde nessa cultura contemporânea materialista ele seria descartável ou não. Quando pensamos no desenvolvimento sustentável holístico, esse conceito muda. Por quê? Quando nós pensamos em capitalismo, nessa cultura contemporânea, o preço do capitalismo, ele colocava a vida e a segurança da vida humana em segundo nível. O que representa isso? A vida humana só pode ser e deveria ser utilizado para o desenvolvimento capitalista. Se esse ser humano, como engrenagem, não servisse, automaticamente seria descartado. Por quê? O lucro, o capitalismo, acima de tudo, na sua selvageria, nutria como objetivo o seu crescimento, desvalorizando a vida humana. Quando a gente traz essa revolução do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento holístico, representa ainda uma importante reflexão do ser humano, aonde a vida humana, quanto mais cuidada, quanto mais reverenciada, quanto mais ela estiver em equilíbrio na sua totalidade, mais ela poderá produzir, porque ela está feliz, porque ela tem saúde, porque ela tem bem-estar. Então, o ser humano se torna uma engrenagem fundamental para a construção dessa nova cultura, para a construção dessa nova civilização. Esse ser humano, ele é um protótipo. E cada ser humano tem que ser olhado como um protótipo, porque ele é um ser valioso. Esse é um aspecto que, quando pensamos no conceito do método de saúde Okada aprofunda essa importância do ser humano. E o movimento holístico e o desenvolvimento sustentável vem trazer essa visão.
Quando a gente pensa no período da evolução contemporânea, quando se falava na natureza, os recursos naturais, ou a natureza como todo, sempre foi visto como infinita. Então, o ser humano, do mesmo jeito que maltratava, ou ainda maltrata, a engrenagem chamada ser humano, a engrenagem da natureza, da mesma maneira, é destruída. Não é cuidada, não é respeitada, não é estudada, não é avaliada como um veículo fundamental para a vida. Então, se o ser humano respira bem, se o ser humano come bem, se o ser humano aprecia e está trocando suas energias com a natureza, isso seria também secundário. Já o movimento holístico e sustentável vem alertar que a natureza e seus recursos são finitos. Quando nós pensamos nesse aspecto, é a mesma coisa. Se a vida humana não for cuidada, respeitada, ela se torna algo, a partir do seu aspecto físico, que a sua finitude acontece de uma maneira muito rápida. Ou se chega a um processo com a velhice, aonde essa qualidade ela é do mais baixo nível. Então, o método de saúde Okada, ele, quando fala em espiritualidade, esse conceito de espiritualidade está baseado principalmente a sua relação com a natureza e o respeito à natureza. É se conscientizar da essência humana. Quando se fala em conscientizar da essência humana, isso é espiritualidade. Esse esteio da ideia okadiana, ela concebe o homem como um ser, como eu coloquei, possuidor, alma, mente, corpo espiritual, corpo carnal. E isso traduz numa atitude aonde existe aceitação e empatia. O método do Mokichi Okada coloca o ser humano dentro dessa visão cósmica, dentro dessa visão da natureza, o ser humano como um reflexo. Vou dar um outro exemplo para enriquecer. Quando nós contaminamos a natureza, ela não nos dá o retorno proporcional para as necessidades da subsistência da vida humana. Então, a poluição, os produtos químicos, a destruição, tira do ser humano algo fundamental, que é a força da natureza, que nós absorvemos por sermos natureza também. Quando nós olhamos o ser humano dentro desse microcosmo, a vida humana é a mesma coisa. Nós, seres humanos, nos alimentamos da natureza, daquilo que nós olhamos, respiramos, alimentamos, escutamos e sentimos dentro do nosso sentimento, do nosso coração. Então, o reflexo da natureza é igual ao reflexo que existe na vida humana. O que nós temos? Quando a natureza está em desequilíbrio, existem os chamados fenômenos naturais, que tenta trazer este equilíbrio à natureza. O ser humano também, por ser esse microcosmo, ele traz a mesma coisa. Tudo que desequilibra essa energia vital, tudo aquilo que traz o desequilíbrio físico, mental, emocional, espiritual no seu corpo físico, faz com que
haja uma desordem nesse corpo material. E essa desordem, ela é causada pela destruição desse corpo físico, através da contaminação. Não é? Nós contaminamos o nosso corpo, não só pelo que pensamos, pelo que ingerimos, pelo que bebemos, pelo que respiramos, pelo que olhamos, pelo que escutamos. Essa contaminação vai gerar o quê? O desequilíbrio na vida. E Okada chama isso de processo natural de recuperação. Que o corpo, que nem a natureza, quando ele atinge um nível de estar intoxicado, ele aciona um alarme, chamado o alarme depurativo. E o primeiro fator depurativo é a concentração dessa contaminação mental, física, espiritual que nós geramos. E essa contaminação, à medida que ela atinge uma concentração, ela vai ser depurada. O corpo tem ferramentas, um exemplo, como o calor, como a febre, que vai fazer que haja processos depurativos. As nossas necessidades fisiológicas são um desses fatores depurativos. Desculpa o exemplo. Imagina você colocar debaixo de uma árvore todo o lixo acumulado da sua vida. Coitadinha da árvore. Ela vai morrer. Imagina você colocar todo o lixo produzido de uma vida debaixo da sua cama. Garanto que a sua mulher, ou a sua namorada, ou a sua família vai querer habitar esse local junto contigo. Da mesma forma é o nosso corpo físico, emocional, mental. Quando nós acumulamos lixo, chega um ponto que ele perde a sua vitalidade. Mas esse corpo tem esse poder natural depurativo e que vai tentar limpar. Então, vocês imaginam, no mundo contemporâneo, materialista, aonde o ser humano, a natureza, não são cuidadas, não recebem o verdadeiro respeito, entendendo que são seres vivos, este acúmulo está levando a vida da natureza, está levando a vida humana a um processo de acúmulo tão grande de poluentes que, se não for depurado, o resultado é a total destruição. Então, Okada fala, o ser humano é uma bomba atômica prestes a explodir pelo nível de contaminação que ele se encontra. Então, de nada adianta você fazer todo um projeto de vida material, visando a sua subsistência no futuro, e você chegar no futuro e não ter essa vitalidade ou essa qualidade de vida para poder usufruir do melhor da sua espiritualidade, da sua mente, do seu sentimento e do seu corpo físico. Vou dar um exemplo. Outro dia eu vi, achei muito interessante. Um senhor trabalhou a vida toda porque ele tinha um sonho de comprar uma Ferrari. Era o sonho de consumo dele. Então, ele trabalhou loucamente desde jovem, acumulando dinheiro para um dia, com a chegada da idade, ele pudesse comprar a Ferrari. E lá foi ele para a loja, já com quase 70 anos, comprar a bendita Ferrari, que era o maior sonho que ele almejava na sua vida. Ele tinha um poder de compra, mas ele não tinha mais o poder de usufruir na vida. O que aconteceu? Ele conseguiu sair, ele conseguiu entrar na Ferrari e sentar. Maravilha. Ligou. Falou, eu vou levar.
Desligou a Ferrari. Imagine como ele saiu da Ferrari, já que é um carro deitadozinho, um banco também bonito, aconchegante, mas ele não tinha mais força ou condição de se movimentar para sair de dentro do carro. Ele saiu de 4, ajoelhado, chegando à conclusão de que o que ele menos se preparou não foi para comprar o carro. O que ele menos se preparou foi para usufruir, chegado o momento da idade, do grande sonho material que ele tinha, que era o carro. Por isso que projetar uma vida material dentro de uma visão capitalista é importante? Lógico que é, mas precisamos trazer a concepção de que para que tudo seja assimilado, para que tudo seja absorvido na sua existência, você precisa se cuidar de um todo. Porque se você não cuidar de um todo, você vai chegar no final ou chegar no seu futuro numa condição muito limitada. Então, o maior seguro na vida não é simplesmente o seguro material. Ele faz parte. Mas o seguro que traz a plenitude sua como ser humano, esse é o maior investimento para que você tenha realmente uma verdadeira saúde e possa usufruir da vida futura. Então, esta cultura holística que preconiza a importância do valor do ser humano, esse ser humano, quanto mais cuidado, quanto mais feliz, quanto mais bem-estar ele tiver, mais ele vai produzir para que essa cultura capitalista contemporânea produza e traga grandes resultados. Então, hoje a gente vê no mundo moderno um investimento cada vez maior em tecnologias para o futuro, para melhorar a qualidade de vida, porque a população cresce cada vez mais no mundo todo. Dar conforto, dar alimento, trazer cuidados que o ser humano melhore sua condição emocional, mental. Hoje existem espaços nas empresas permitindo com que a pessoa possa relaxar mais a sua mente, porque o estresse é maior. Que ela possa se cuidar melhor. Existem empresas que dão até programa de férias no Havaí. Gostaria de trabalhar num lugar assim, né? Eu também. Mas tem empresas que dão. Tem empresas que oferecem massagem, acupuntura, N programas para que o ser humano tenha bem-estar e produza cada vez mais. Então, quando a gente vê essa visão contemporânea, capitalista, entrar nesse movimento sustentável, é porque eles perceberam também que vão produzir e ganhar muito mais o ser humano tendo suporte e qualidade de vida. Esse é um grande paradigma que pós-coronavírus traz de novo a reflexão. É importante a gente visualizar que os cuidados diários, porque você trabalha dia a dia para o final do mês ganhar o seu dinheiro. Mas também você pode, no dia a dia, ter os seus cuidados diários holísticos. E o método de saúde Okada pode ser um exemplo desse, com o propósito de proporcionar para que você possa ser uma pessoa mais leve e ter uma vida mais feliz. Que esse é o objetivo maior do ser humano. Hoje, se você se perde simplesmente na busca do ganhar, muitas vezes a qualidade do seu sentir é de um nível tão inferior, tão negativo, que você não percebe nada que tem à sua volta.
Você não percebe a sua sociedade, você não percebe a sua família, você não se percebe como protótipo. Então, o que você faz? Você é uma esponja que absorve todo o lixo emocional e você está descarregando isso no seu corpo. Se fosse só em você como indivíduo, tá bom. Mas quando você entra na porta da sua casa, os primeiros a sentirem esta frequência de desequilíbrio é a sua família. E muitas vezes você passou 10, 12 horas no trabalho, chega à noite na sua casa, aquela 1 hora, 2 horas antes de você dormir, como você traz uma carga negativa muito grande, porque a pressão é muito grande, as exigências estão muito grandes, você não sabe como trabalhar, você não sabe como se cuidar. Você acaba jogando tudo isso na sua filha, na sua vida, na sua família, nos seus filhos, na sua esposa, gerando muitas vezes um ambiente negativo de conflito, de discussão, de desequilíbrio, aonde a família vai questionar o valor da família. Os filhos vão questionar os valores dos seus pais. E tudo isso abre para um caminho, muitas vezes, de sofrimento, doença, miséria e até destruição. Os cuidados diários holísticos são importantes. Nós temos vários movimentos que propiciam isso, mas até onde cada um como indivíduo está dando atenção a isso, projetando o seu futuro. Porque a forma que você manifesta a sua integralidade como ser humano no dia a dia é o futuro da sua família, é o futuro do seu filho, é o futuro da sociedade, é o futuro do mundo. Okada fala o seguinte: sinto ardorosmente que não se poderá esperar a felicidade do gênero humano, a menos que se faça com que largamente a atrasada cultura do espírito, do integralismo, da sustentabilidade, dê um grande salto. Para o seu desenvolvimento, é imperioso levar a conhecer a fundo os fenômenos espirituais, o significado da vida, o significado da morte, que se podem considerar conceitos fundamentais. Vivemos uma sociedade que, quando se perde nesse materialismo, a importância dos laços de vida que nos ligam e que nós compartilhamos no nível da energia, do espírito, do sentimento, se elas não forem percebidas, não existe cura no âmbito pessoal, familiar ou mesmo da própria comunidade. Se perde as relações da alma. Vou dar um exemplo pessoal. Meu pai era da geração que a palavra do homem ele tirava e entregava o pelo do seu bigode como compromisso daquilo que ele assumia. Fosse um compromisso de ordem material, fosse um compromisso de ordem de sentimento, fosse um compromisso de ordem da alma. O homem entregava um pelo do seu bigode. Hoje, muitos que se perdem simplesmente buscando o ego, porque a cultura do capital, do material, se você não aprofunda uma visão mais ampla, você vive a cultura do egoísmo,
do ego. Você é o eixo, você é o centro. O resto, que se dane, que busque seus valores. Então, hoje, muito dessa cultura, mesmo você garantindo no papel, no contrato, muitas vezes o valor desse pelo de bigode, ele não é assumido. Não existe compromisso, mesmo no papel. Olha que ponto nós chegamos. Olha que ponto nós chegamos. Muitas vezes aquilo que se pratica na rua não é o que se pratica em casa. Então, valores básicos se perderam. Nós temos que buscar, e o método Okada vem nos trazer esta reflexão. Temos que fazer disso um exercício e cultivar a crença absoluta de que a felicidade consiste na concretização da saúde. Mas a saúde ela não é simplesmente física, ela é mental, ela é energética, ela é espiritual. Muitos seres têm saúde aparente, mas é aquilo que eu falei anteriormente, são bombas acumulativas desse desequilíbrio. Nós precisamos, sim, potencializar, fortalecer a consciência de que a essência humana reside esse trinômio, espírito, mente e alma. Repetindo, nós precisamos fortalecer, potencializar a consciência de que a essência humana reside o trinômio, espírito, mente e alma. E ela precisa ser cuidada e fortalecida. Senão, o risco da vida é eminente. Nós temos países em que o suicídio é presente no desespero de enfrentar uma situação de resolução da vida material. As pessoas muitas vezes não sabem conviver com o fracasso, não sabem conviver com o não sabem conviver com as diferenças, não sabem conviver com a importância do respeito mútuo. E isso muito leva à perda da saúde e à perda da qualidade de vida. Nós temos que entender que a melhora qualitativa da vida está naquilo que nós vamos aprender, que conceito é e como nós vamos estar praticando no dia a dia. Nós temos que buscar a aquisição da capacidade de estabelecer práticas e uma relação e uma comunicação mais ampla à nossa volta. A gente sai de uma sociedade pós-coronavírus fragilizada, uma relação humana distanciada e, pior ainda, o medo de se relacionar, o medo de amar, o medo de pensar que não é só o seu bem-estar, mas o bem-estar do seu semelhante é importante. A máscara, se tem seu efeito, é uma questão de análise científica, mas ela impôs à sociedade a importância de utilizar para se preocupar no seu semelhante. E quantos atos nós podemos fazer se não tivéssemos ocorrido o coronavírus, desde que nós colocássemos no cotidiano da nossa vida práticas que respeitassem a vida humana, que nós estaríamos agindo
preocupado com o nosso semelhante, a começar conosco mesmo, a começar com a nossa família, a começar com a nossa comunidade. O lixo está sendo jogado em todas as direções. Não é só o lixo material, é o lixo emocional. Ah, mas não tem jeito. Tem jeito. Começa pelo indivíduo. Aquele que abre o vidro do ônibus, ele tomou um copo d'água e joga a garrafinha pela janela. Começa pela pessoa dentro do trem, onde tem uma cadeira para que é utilizada, é elegível para as pessoas de idosas e com problemas. Aonde, a começar muitas vezes pelo jovem, ele não tem essa percepção, não tem esse respeito, porque ele não está aprendendo a ser, ele está aprendendo a ter. Ele só quer ter o material, mas ele não está aprendendo a ser um ser humano. E muitas vezes, no aspecto individual e familiar, esses valores não estão sendo plantados. Mas muitas vezes, se o pai sai de manhã, volta à noite, e não é isso que está sendo plantado, que são os valores da vida, os valores humanitários. Quando nós pensamos no método de saúde Okada, um dos aspectos muito importantes de reflexão é a nossa relação com o semelhante. Se nós não respeitamos os nossos velhos, nós não vamos respeitar os nossos jovens. Estamos perdendo a sensibilidade, temos que buscar a sensibilidade. Ela é fomentada pela descoberta e remoções de traves inconscientes. Nós possuímos muita trava que a cultura materialista do querer ter, aonde a gente esquece a percepção dos valores da vida, isso cria traves. E quanto mais passa o dia a dia, quanto mais passa anos e anos, quanto mais nós envelhecemos, se nós não cuidamos dessa transformação, essas traves limitam a nossa vida e vai levar a nossa vida a um resultado não muitas vezes positivo. Conhecer as emoções e os sentimentos. Muitas vezes nós não conseguimos perceber, nem dentro da família, o sofrimento das pessoas que estão do nosso lado. A sensibilidade, ela tem que se tornar de novo aguçada, para que nós possamos captar as nossas próprias emoções e que nós conseguimos verbalizá-las. Os que estão se perdendo na cultura do ter, do capitalismo, não conseguem verbalizar, não conseguem avaliar as suas emoções, não relaciona com a sua comunidade. Então, como melhorar um todo para que todos possam almejar a sua felicidade, o seu crescimento, alcançar seus sonhos e construir o seu futuro? Okada tem um ensinamento que ele fala sobre ele próprio. Ensinamento ou manuscrito que ele fala sobre a si próprio, olhando a si como pessoa. E ele diz que quando ele acorda de manhã, a maior preocupação é com seus entes queridos, se eles acordaram bem ou não, e como eles vão iniciar seu dia. Hoje,
Se nós nos perdemos nesta cultura que não valoriza o ser humano, nós acordamos de manhã com um mau humor tão grande que dar um bom dia é a coisa mais difícil de sair da boca. Imagina ver se os que moram conosco, a nossa família, estão bem ou não. Acordamos muitas vezes, nós não conseguimos olhar nem para o próprio espelho. Não conseguimos nem nos olhar. E acordamos mal. Acordamos doentes. Acordamos raivosos, irados, tristes, melancólicos. E assim nós saímos para a comunidade. O que nós vamos oferecer à comunidade? O que nós vamos oferecer à sociedade? A maior riqueza de consumo material não vai suprir essa necessidade da alma. Mas se a necessidade da alma for suprida com práticas, tranquilamente esse ser humano vai conseguir, na vida material, dentro do mínimo, ser feliz. Aí o Mokichi Okada traz práticas básicas. Pessoa simpática. Quantas pessoas praticam a simpatia? Quantas pessoas simpáticas vocês conhecem? Acredito que vocês são essas pessoas simpáticas. O que representa ser uma pessoa simpática? Uma pessoa agradável, que atrai as outras pela sua postura, pelo seu pensamento, pelas suas palavras. Está sempre disposta em dar uma palavra de apoio amigo. Antipáticos não faltam. Desanimadores não faltam. Quantas pessoas à sua volta lhe incentivam, lhe dão ânimo, lhe dão esperança? Nós precisamos aumentar o número dessas pessoas na comunidade, na sociedade, dentro da nossa família. Aí você vai falar, mas isso tem alguma coisa a ver com saúde? Tudo! Porque quanto mais nós intoxicamos com desequilíbrio nossos hormônios, mais desequilibra nossas energias e mais nós estamos imunologicamente suscetíveis à doença, ao desequilíbrio, ao fracasso. Até que ponto nós estamos atentos às emoções, ao humor do outro? Até que ponto nós nos colocamos em segundo lugar? Em um diálogo, em uma conversa. Hoje se leva ao limite e as pessoas acabam se esfaqueando. Será que a gente consegue perceber? Será que estamos atentos aos nossos sensores? À nossa percepção? Nesse ponto, quando nós falamos no método Okada, que são simples, se ele é absorvido e praticado no dia a dia, ele vai aumentando, ele vai dinamizando a nossa energia, a nossa vibração, o nosso sentimento. Então, um exemplo. Até que ponto nós temos consciência de que somos energia e que essa energia pode ser trabalhada? Essa energia que existe na natureza, em abundância, se estiver em equilíbrio também, porque nós fazemos parte dessa energia, essa energia nos traz
equilíbrio. A arte, a cultura, ela eleva os nossos sentimentos. Até que ponto nós apreciamos uma flor? Até que ponto nós apreciamos uma planta? Até que ponto nós pegamos uma flor na praça onde nós moramos e levamos e colocamos ela em casa para ela embelezar o nosso lar? Até que ponto nós pegamos uma flor e levamos para uma pessoa que nós conhecemos que está sofrendo? E através dessa flor nós vamos levar amor, saúde. Até que ponto nós conseguimos apreciar coisas belas? Então, um exemplo, a cidade limpa, sua casa limpa. Não é uma casa rica, uma casa limpa, sem lixo, sem sujeira. É um ambiente que vibra amor, vibra energia. Um alimento saudável. Nós não somos seres viventes, nós não temos vida, nós não somos uma massa morta. A massa morta é o cadáver, não tem essência, acabou a vida. Enquanto nós temos vida, nós somos energia. Por que não nos alimentarmos da energia dos alimentos? Alimentos frescos, saudáveis. Esses alimentos, nós absorvemos essa energia que nos é benéfica à saúde. O solo, o corpo físico. Do mesmo jeito que nós contaminamos o corpo físico com químicas, agrotóxicos, o vício do fumo, o vício da bebida em excesso, a comida industrializada em excesso, tudo isso intoxica nosso corpo. Então, como procurar opções com equilíbrio dentro da nossa visão que nos traga esse bem-estar, mas ao mesmo tempo traga vitalidade, que é o que prolonga a vida com qualidade. Quando nós desintoxicamos, o nosso pensar, ele eleva. A nossa sensibilidade é perceptiva. Apreciar uma flor tem essa força. Utilizar métodos que trabalham com a energia. A MOA trabalha com bioenergia. Intensifica, que todos nós temos, a energia vital. É muito relevante as pessoas que chegam nas terapias da clínica do MOA para se submeter à bioenergia, porque tudo é energia nesse mundo, tóxica ou não, e as pessoas têm resultados eminentes nas suas emoções, até nos seus desconfortos físicos. E a atitude do comportamento é muito importante. Por quê? Quanto mais nós nos intoxicamos, mais desequilíbrio psíquico-social vai ser manifestado. Porque uma pessoa com a mente turva, intoxicada, ela não consegue ter bons pensamentos. Então, são práticas simples que, colocadas no dia a dia, vão fazer a diferença. Em um mês, em um ano, 10, 20, 30, 40 anos. Então, quando nós pensamos nos cuidados implementados, os cuidados espirituais pelo MOA, ela consiste em dar esse apoio, vendo cada um da sociedade e da comunidade como um indivíduo e família. Esse curso de extensão tem esse objetivo. Mostrar que você pode fazer, tanto materialmente
para preparar o seu futuro através do seu trabalho, sabendo como investir nisso, como também investir na qualidade da sua alma, do seu mental, do seu físico, do seu espírito. Alma, mente e espírito. A fim de que nós possamos viver venturosamente até o dia da chegada da nossa vida eterna. Nós precisamos nos apoiar mutuamente e nos ajudar como sociedade mutuamente. Temos que valorizar as relações. Para isso é fundamental que nos tratemos continuamente e nos aprimoraremos. Temos que nos aprimorar. Buscar formas de aprimoramento. Um ser, quando ele se torna um protótipo, ele é um ser insubstitutível. Por quê? Ele manifesta uma força redentora. A visão dele é clara. E a qualidade de saúde dele é melhor ainda. Então, o que acontece com essa pessoa? Pode falar aqui, meus amigos. Pois não? Então, ele manifesta uma gratidão infinita dentro do seu coração. E ele fará jus à vida. Temos que entender que a nossa profissão, acima de tudo, é buscar a nossa missão como ser humano. Não é simplesmente só trazer o provento para dentro de casa, mas como ser humano, trabalhar o que tem de melhor na qualidade dos sentimentos. Queria encerrar falando o seguinte, que o indivíduo, palavras do Okada, ele pode se libertar, ele pode ser salvo, pode se tornar perfeito. Isso, quando se amplia na comunidade, na sociedade, onde são aplicadas ações de qualidade de vida, mais práticas simples. Vou dar um exemplo antes de concluir isso. Agente comunitário. Nós fizemos um programa alguns anos atrás no MOA, que o agente comunitário aprendeu a horta natural, a horta orgânica MOA, e a maioria das comunidades que iam na região de Mairink, as pessoas moravam em casa, tinham uma pequena área de terra e nunca plantaram nenhuma alface. E às vezes passavam fome. Às vezes, mesmo numa casa simples, às vezes a pessoa não plantava nenhuma flor que pudesse trazer a beleza dentro da sua casa. Imagina trabalhar a energia, um abraço com afeto, escutar o sofrimento do outro. Então, era um trabalho muito grande dos agentes comunitários em conscientizar que aquela pessoa era um protótipo e que, dentro dela, existe toda uma riqueza que pode se manifestar. Aí o Okada fala, em primeiro lugar, é preciso que o indivíduo seja salvo e se torne perfeito, se melhore, evolua. Se considerarmos o indivíduo e o lar o modelo do mundo, o mundo será salvo, o mundo evoluirá. E quando o lar desse indivíduo se tornar num local pleno de felicidade, ele se tornará paraíso. E será pleno. E o mundo também será pleno. Neste caminho que nós temos que buscar. Amanhã você precisa do médico? Vá ao médico. Deixe ele ver seu corpo físico. Cuide do seu corpo físico. Tome os remédios necessários que precise. Mas busque algo que possa trabalhar e evoluir a sua energia, a sua mente, o seu sentimento, para que isso manifeste no seu físico. O método de saúde Okada
é um modelo. Encontre um modelo que se afine e que você busque. Quando nós falamos no ser humano na sua totalidade, nós estamos falando de religião ou doutrina. São aspectos distintos. Nós estamos, sim, falando da parte da energia, do espírito, da mente, dentro de uma visão totalmente integralista. Amanhã, quando o médico ver seu sofrimento e entender que existe causa e efeito e que não precisa trabalhar, ele pode trabalhar o efeito, mas ele tem que buscar a causa, que muitas vezes está na sua alma, no seu sentimento, e dar o tratamento para esse sentimento e a sua alma, você vai atingir a plenitude da saúde. Queria estar encerrando as minhas colocações. Espero que eu me fiz entender, né? Um tema bastante rico, bastante complexo. Quem depois quiser mandar alguma pergunta, por causa do fator tempo, via o professor Rodrigo, eu me coloco à disposição para poder estar respondendo. E também a MOA se coloca em total disponibilidade para estar, numa oportunidade, mostrando na prática seus métodos de saúde. Muito obrigado, agradeço a todos. Nós que agradecemos, eu peço desculpa também, esqueci, mas foi bom que na aula que o senhor deu para lembrar que o senhor também é professor universitário na área de gestão ambiental, gestão hospitalar, então foi muito bom, meu esquecimento foi compensado aí pela sua aula, muito obrigado. E também falar o seguinte, que isso está sendo gravado, né? E uma última coisa, para as pessoas, isso vai ficar gravado, então para pessoas que têm uma dificuldade de visão, eu, o professor Benedito, nós estamos de camisa preta, óculos e cabelo branco. Nós estamos uniformizados. E é isso aí, muito obrigado, tá, pelas palavras do senhor, espero encontrá-lo nos próximos encontros, né? Com esse projeto de extensão, são 6 módulos, esse foi o 5º, né? E nós vamos repetir, então terão outras turmas, né? Espero que o senhor possa estar presente conosco aqui. Parabéns pelo trabalho da MOA, que eu tenho a agradecer, um trabalho que eu pude ter contato e participar, né? E mudou muito minha vida. Então, acho que é uma coisa muito boa, né? E aí, as pessoas que tiverem dúvida, como o senhor falou, tem um grupo, né, do projeto e elas encaminharão as perguntas. Eu vou colocar os vídeos também nesse grupo, esqueci de falar. Por favor, Tá se bom? o senhor puder fazer, professor, seria bom, tá? Vou colocar assim, desculpa, eu esqueci de falar que tem esse grupo aí, mas estou falando agora oportunamente, do WhatsApp, da turma, né, que se inscreveu. E quem quiser participar aí da próxima turma, é um prazer, só entrar em contato comigo aí, o projeto é gratuito, então é só dar o nome, né, o completo e o WhatsApp, porque depois tem certificado. Inclusive, quem participou dessa palestra aí, eu já até peguei os nomes aqui, né, estão aqui arquivados aqui na plataforma, e eu vou pedir para depois fazer o certificado de participação. Obrigado. Eu queria novamente agradecer em nome do presidente, o professor Iota Nakaguchi, e espero que a gente possa participar de mais encontros como esse e aprofundar mais esse conteúdo sobre o que é o método de saúde Okada dentro da análise da característica da integralidade do ser humano. Obrigado, professor. Eu que agradeço. E a ideia é ter módulos de aprofundamento também. Tá? Esse foi o primeiro encontro nosso, né? Mas quem sabe o pessoal se interessar, a gente faz uns módulos de aprofundamento, aí fala especificamente sobre arte e cultura, agricultura natural, né, TPO, terapia de purificação Okada. Então, a ideia é poder criar esses braços, vamos dizer aí. Seria interessante para a pessoa visualizar como agregar a agricultura natural no seu cotidiano, como agregar a arte e cultura e como agregar o método de saúde Okada, que é a terapia de purificação, a bioenergia, né? Que é adotada como um método de intensificação da energia vital do corpo integral. Então, vale a pena conhecer. Tá bom, muito obrigado. Então, obrigado a participação de todos. Está o Carlos aqui, José Alves, amigos aí de longa data, Anaítes e outros amigos aqui que eu não conheço.
tá bom? Muito obrigado pela participação e até a próxima, tá? Eu vou mandar para o seu Benedito essa aula, tá? A gravação dessa aula, se eu Pois puder não. compartilhar para quem quiser, tá bom? Ok, eu agradeço e vamos agregar os vídeos, já vai enriquecer bastante a visão de todos. Um Assim abraço. será. Um abraço, muito obrigado a todos.